Olá, Emater faz um levantamento das perdas no campo geradas pelo excesso de chuva no Rio Grande do Sul. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E 2 adolescentes foram apreendidos por receptação de bicicletas furtadas na terça-feira. Eles foram detidos pela Brigada Militar de Lajeado por volta das 5 horas no bairro Planalto. Segundo a ocorrência, a vítima de furto avistou os menores na rua Edivino Teobaldo Thomas e acionou o policiamento. Os infratores de 15 e 17 anos, moradores de Santa Clara do Sul, foram levados à delegacia para o registro do caso e depois entregues aos responsáveis. As bicicletas, avaliadas em R$ 800 cada, foram devolvidas à dona. E 2 assaltos a postos de gasolina foram realizados em sequência por 3 criminosos armados e encapuzados no início da madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Brigada Militar, o primeiro posto a ser assaltado fica na divisa entre Itabaí e Triunfo, às margens da BR-386. Foi por volta da 00:30. O trio chegou a pé, armado e rendeu um frentista. Eles roubaram dinheiro do caixa e o carro da vítima, um Gol de placa IGV 8567 de Taquari, que foi utilizado no segundo assalto, minutos depois, em um posto no quilômetro 373 da BR-386, já em Paverama. Segundo a polícia, 2 dos bandidos saíram do veículo e renderam 2 pessoas no estabelecimento, levando dinheiro do caixa. Depois, fugiram com o Gol pela rodovia em direção à Fazenda Vila Nova. O policiamento da região foi acionado, mas não conseguiu capturar os criminosos. E parte de uma carga de metal que seria utilizada na estrutura de um ginásio tombou sobre a rótula de acesso ao bairro Centro Administrativo em Teutônia. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 7:30 da manhã desta quarta-feira, o condutor de um Mercedes-Benz acessava o bairro quando o caminhão pendeu, ocasionando que parte do material caísse sobre a pista. A via ficou interditada por cerca de 20 minutos até a remoção de todo o material. E um homem de 45 anos foi autuado por recusar-se a realizar o teste do etilômetro. Foi por volta da 1:30 da manhã desta quarta-feira, na RSC 453. A autuação resultou em um trabalho de abordagens em conjunto dos grupos rodoviários de Teutônia, Cruzeiro do Sul e Encantado na noite da terça-feira e na madrugada de quarta. O condutor de um Prisma de Bento Gonçalves foi autuado de forma administrativa. Teve sua carteira de habilitação recolhida e o automóvel foi entregue a um condutor habilitado. E na terça-feira, nós noticiamos aqui no Redação Informativo a ação da Receita Estadual em operação para recuperar R$ 268 milhões do IPVA em atraso. Veja agora o resultado desta ação. Quem traz as informações é Thaisa Borges. A Receita Estadual realizou nesta terça-feira em 8 cidades gaúchas, incluindo a capital, barreiras para identificar os veículos que estão com o imposto atrasado. A inadimplência está em 10%, né, um pouquinho acima da inadimplência do ano passado. Né? Hoje são 637 mil veículos inadimplentes, com 268 milhões de reais a ser recuperados. O objetivo da operação é destacar a importância do pagamento do imposto e alertar os motoristas que estão inadimplentes que o veículo poderá ser guinchado e, neste caso, a liberação ocorre apenas depois de regularizada todas as pendências do veículo. É importante para elas não correrem o risco de terem os seus veículos recolhidos, né, e estarem irregular. E é importante do Estado que o Estado precisa dessa arrecadação para cumprir com as suas obrigações sociais. Celso já havia pago o imposto da moto e foi liberado da barreira sem nenhum problema. É uma obrigação da gente, né? A primeira coisa que eu faço no início do ano é me organizar para poder pagar o IPVA do carro, da moto, o IPTU, que é para a gente poder andar tranquilo, senão a gente anda sempre fugindo. E fugindo não é legal, quem tem que fugir é bandido. Na semana que vem, novas barreiras serão realizadas em outras cidades do estado.
E 2 homens com mandados de prisão expedidos contra si foram presos em 2 cidades da região entre as 5h40 e as 11h30 da noite da terça-feira. O primeiro caso ocorreu em Teutônia. Na rua Adolfo Runch, no bairro Teutônia, um jovem de 20 anos foi capturado pelo policiamento após denúncia. O morador de Bento Gonçalves foi localizado em um áudio ocupado por mais 2 pessoas. Os policiais militares constataram que havia mandado de prisão expedido contra ele pela vara criminal de Várzea Grande, no Mato Grosso. Foi por crime de roubo majorado. A segunda prisão aconteceu no centro de Arroio do Meio às 11h50 da noite. Em patrulhamento pela rua Pastor Victor Lehenbauer, os policiais avistaram o homem em atitude suspeita com uma lanterna nas mãos. Em consulta ao sistema, verificaram que o homem tinha mandado em aberto expedido pela comarca local. Os foragidos foram encaminhados para o registro de suas prisões na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e conduzidos ao sistema prisional na sequência. E um veículo Golf foi encontrado capotado no bairro Bom Pastor, aqui em Lajeado, foi na noite da segunda-feira, após um dos ocupantes efetuar disparos de arma de fogo na rua Hermes Jäger. De acordo com o registro, um homem de 21 anos estava em casa quando viu pelo menos 7 disparos de espingarda e pistola. Um dos ocupantes do carro teria ido à residência chamar pelo homem e atirou com uma espingarda para o alto. Como não foi atendido, o suspeito entrou no carro e fugiu em alta velocidade. Em relato à polícia, o homem teria dito que se tivesse saído de casa, teria sido baleado, já que possui desavenças com o suspeito. A Brigada Militar foi acionada e constatou que o veículo capotado estava com licenciamento vencido. O motorista e um passageiro teriam fugido em outro carro que estava nas proximidades. Dentro do Golf foram apreendidos chips de telefone, 4 cartuchos de calibre 12 e uma espingarda de pressão. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Dando continuidade, então, ao assunto em debate anteriormente, hoje, então, vamos retomar a questão do orçamento público. É um tema bastante importante, justamente nessa época onde que está bastante debatida essa situação de falta de recurso ou falta de orçamento para contemplar todas as demandas públicas. Na verdade, então, o orçamento, como foi explicado anteriormente, ele é o planejamento do órgão público em relação ao exercício seguinte. O que acontece com o planejamento? O órgão público, no caso, vamos citar, por exemplo, a Prefeitura Municipal, ela inclui no seu orçamento aquelas demandas que entende prioritárias, aquelas demandas que deve ou pretende executar no exercício em tela, né? O que acontece então? O orçamento, basicamente, ele é composto de dotações. Então, cada secretaria, o orçamento ele é dividido como se fosse uma espécie de um bolo, e cada secretaria, então, pega a sua parte, né? E significa que cada secretaria vai ter, então, uma dotação para executar aquele planejamento, ou aquela obra, como diria, aquela aquisição de produto ou serviço. Então, para ser possível que a secretaria possa executar, então, aquela obra, como foi dito, ela precisa constar no orçamento e deve existir dotação. Dotação, então, é um número, uma sequência numérica, onde está previsto aquele recurso para aporte na secretaria ou no órgão em questão. Também o orçamento é composto de rúbricas orçamentárias. Então, muitas vezes as pessoas não podemos executar esse orçamento, ou não podemos executar essa atividade, esta obra neste ano, porque não possuímos dotação. Significa dizer que não foi previsto recurso para aquela situação. Desta forma, não é possível, então, executar qualquer obra ou aquisição de produtos e serviços se não existir prévia dotação. Então, o servidor público ou o gestor público, ele nunca poderá
fazer uma compra sem que exista previamente a dotação pública. É um requisito legal, o gestor público que não obedecer essa regra, ele pode inclusive ser responsabilizado pessoalmente. A rua 17 de dezembro ficou interrompida no trecho entre as vias Lothar Felipe Christ e Leopoldo Feldens, no bairro Hidráulica. Foi nesta quarta-feira. O motivo foi o interrompimento de uma antiga canalização sob a via. Utilizando picaretas, retroescavadeira e caminhão, servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Lajeado substituíram 30 canos de 30 centímetros de diâmetro. Um grande buraco teve de ser aberto na rua 17 de dezembro, que é asfaltada. O titular da Secretaria, de Ceruti, explica que é necessário aguardar em torno de 10 dias até que a terra depositada sobre a canalização fique bem compactada. Somente após este período poderá ser feito o fechamento do buraco com asfalto. Contudo, o tráfego já foi liberado nesta quarta-feira mesmo, tendo em vista que é uma via muito utilizada para o deslocamento entre os bairros Alto do Parque e Hidráulica. E a infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul foi o tema predominante nas reuniões da Comissão de Assuntos Municipais no primeiro trimestre de 2015 na Assembleia Legislativa. O repórter Renato Araújo tem mais informações. O órgão técnico fez 19 reuniões ordinárias no período e aprovou a realização de 19 audiências públicas. 7 destes encontros ocorreram ainda no primeiro semestre. Também foram instituídas 2 subcomissões, uma para tratar da distribuição de energia elétrica no meio rural e em pequenos municípios, proposta pelo deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores. A outra para discutir o transporte hidroviário de passageiros, esta de autoria do deputado Pedro Ruas, do PSOL. Segundo o deputado Eduardo Loureiro, temas estratégicos para o desenvolvimento dos municípios pautaram os trabalhos da comissão. As atividades foram muito intensas, né? Nós podemos pautar aqui alguns assuntos que são fundamentais, estratégicos para o desenvolvimento dos municípios. Nós debatemos fortemente essa questão toda da infraestrutura, a situação das rodovias estaduais, os municípios sem acesso asfáltico. Fizemos várias audiências públicas com relação a esse tema. Nós instalamos uma subcomissão que está funcionando com relação ao problema da energia elétrica, principalmente no interior dos municípios. Tem uma outra subcomissão que debate também as hidrovias aqui no estado. A Comissão de Assuntos Municipais estabeleceu uma relação de parceria com as entidades que congregam os municípios, de forma a conhecer as necessidades mais urgentes das comunidades gaúchas. Para o presidente da comissão, essa relação com as entidades pautou os trabalhos no primeiro semestre. Nós tivemos a presença aqui na comissão do presidente da FAMURS, também do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e nós montamos a pauta de debates da Comissão de Assuntos Municipais a partir desses temas que dizem respeito aos municípios. Infraestrutura, a saúde foi outro tema fundamental também, o subfinanciamento dos programas na área da saúde, na área da educação. Então estes temas eles foram bastante debatidos e nós vamos dar continuidade agora no segundo semestre. A maior parte das 7 audiências públicas realizadas no primeiro semestre discutiu o sistema rodoviário gaúcho. Uma delas tratou da conclusão das obras da ERS 118 na região metropolitana da capital. Outra debateu a pavimentação da rodovia Transcampesina, que liga 5 municípios da região sul do estado. 2 audiências públicas ocorreram em conjunto com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Elas trataram da situação da dengue no estado e o funcionamento das unidades de pronto atendimento de saúde. Uma audiência pública discutiu ainda dificuldades enfrentadas por municípios sem acesso asfáltico. E agora vamos interiorizar as discussões da comissão e também propor a criação de um grupo de trabalho para poder dar andamento a esse debate que evidentemente não se esgota aqui. Ele vem de muito tempo e ainda vai muito longe, não é? Então nós estamos propondo a criação de uma frente parlamentar, quem sabe até de uma subcomissão. Nós vamos debater hoje, inclusive, com os deputados da comissão sobre esses encaminhamentos, porque a audiência pública ela cumpre esse papel de promover o debate, mas agora vem os desdobramentos. Os temas relativos ao desenvolvimento dos municípios voltam a ser tratados no segundo semestre, conforme o presidente da comissão. O deputado Eduardo Loureiro afirmou que a prioridade será a criação de um novo pacto federativo, de forma a possibilitar melhor distribuição de recursos tributários entre União,
estados e municípios. Este tema começou a ser tratado no primeiro semestre, em conjunto com a Comissão Especial do Legislativo, que discute o tema. Eu acho que essa é a grande discussão hoje do país. A Comissão de Assuntos Municipais, ela vai realizar uma grande audiência pública no próximo dia 4 de agosto. Vamos abrir na primeira reunião, já vamos abrir com uma grande audiência pública, que será realizada pela Comissão de Assuntos Municipais, em conjunto com a Comissão do novo Pacto Federativo, para fechar uma proposta, elaborar uma proposta que possa desconcentrar os recursos, mexer nesta distribuição injusta de recursos que nós temos hoje no país, para dar mais autonomia para que os municípios possam, de forma mais adequada, atender às demandas da sociedade. Qualidade, localização e preocupação com o cliente. Com estes 3 itens, a comerciária Rosana Borger, de 27 anos, definiu os motivos que a levaram a comprar um apartamento da construtora Zagonel. Na noite de sexta-feira, ela e outros 51 clientes receberam as chaves de seus imóveis localizados no residencial do Parque, na área central de Lajeado, ao lado do Parque Professor Teobaldo Dick. A entrega ocorreu em uma cerimônia especial realizada no condomínio mesmo e que contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a diretoria da construtora Zagonel, o prefeito Luiz Fernando Schmidt e outras autoridades municipais, além também de representantes da Caixa Econômica Federal e de convidados. Rosana, a moradora, irá viver no conjunto habitacional ao lado do namorado, Alan da Silva Ribeiro, também de 27 anos, auxiliar de processamento de dados. Os dois já vivem juntos há 5 anos, mas até então pagavam aluguel. O casal deve se mudar ainda em setembro. Até lá, vão montando os móveis e namorando. Eles dizem que já estão babando pelo apartamento novo e esperam chegar lá logo. O fato de a Zagonel valorizar a conquista de Rosana e de outros clientes, como ela, que em geral estão adquirindo seu primeiro imóvel, é um ponto fundamental para ela no relacionamento com a empresa. O residencial do Parque é atualmente o maior conjunto habitacional do Vale do Taquari. Quando pronto, terá 4 edifícios, 3 deles já entregues. A expectativa da empresa é de que até o final de janeiro de 2016 os demais imóveis estejam prontos e o condomínio concluído. E entidades têm até o dia 31 de agosto para aderir às propostas sobre educação na assistência social. Veja no Fique por Dentro da NBR. As instituições de ensino superior, escolas de governo e institutos federais de educação, ciência e tecnologia interessadas em aderir à Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social, RENEP-SUAS, devem enviar propostas até o dia 31 de agosto. A atuação da rede envolve ações de capacitação e formação dos trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS. As entidades já credenciadas não necessitam submeter novas propostas. Outras informações pelo e-mail renepsuas@mds.gov.br. A Secretaria Municipal de Roca Salles realiza desde terça-feira a recuperação das estradas da região alta do município. As máquinas estiveram nesta quarta nas proximidades da linha Marechal Hermes, trabalhando na recuperação da estrada que vai de Santa Teresa a Mussum. O patrulhamento da área, limpeza de valetas e colocação de bretas está sendo efetuado. Nos próximos dias, as recuperações serão intensificadas em toda a região. As linhas Três Pinheiros, Maracanã, Morigi e Santo André também receberão durante a semana limpeza e manutenção das vias para melhora da trafegabilidade, segurança e o conforto dos cidadãos. E o seguro garante a indenização a agricultores com perda nas lavouras. Rafael Gasparotto traz as informações. O Ministério do Desenvolvimento Agrário garante aos produtores rurais afetados pelas chuvas um seguro contra perdas nas lavouras. Para ter acesso ao seguro da agricultura familiar, o produtor deve pagar uma taxa de apenas 3% sobre o valor segurado. O seguro é contratado por meio de operações de custeio agrícola do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os agricultores podem recorrer ao seguro caso as perdas sejam superiores a 30% e se não houver irregularidades nas lavouras. Nesta safra, começa a operar um novo modelo de seguro
seguro de renda no CEAF. O agricultor terá um valor segurado de até 80% da receita bruta da lavoura e o limite de renda líquida segurável passou de R$ 7.000 para R$ 20.000 por ano. Além disso, o CEAF oferece uma cobertura adicional de R$ 5.000 por ano para ajudar no pagamento de financiamentos de prestações do Pronaf. De Brasília, Rafael Gasparotto. A Câmara Municipal de Lajeado realizou sessão ordinária nesta terça-feira, com 4 projetos de lei na ordem do dia, sendo 3 do Executivo e 1 do Legislativo. Os vereadores aprovaram a proposta do Executivo de alterar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, em área pertencente ao bairro Olarias, passando de unidade territorial industrial e unidade territorial mista para totalmente unidade territorial industrial. A referida alteração decorre da necessidade do município da ampliação da zona industrial junto à Rua Rio Grande do Sul, estendendo-a até a Rua Pedro A. Scherer. Também deliberaram sobre o projeto do Executivo que autoriza repassar auxílio financeiro no valor de R$ 50.000 à Federação Gaúcha de Patinagem para despesas de treinamento, passagens aéreas, hospedagem e manutenção de materiais específicos para o atleta lajadense Marcel Stirmer, na temporada ainda de 2015. A proposta foi bastante discutida e recebeu voto contrário do vereador Antônio Carlos Schaeffer, do Solidariedade. Para ele, o município já ajudou muito o atleta, mas diante da atual crise, as prioridades devem ser saúde e educação para a população carente. O vereador Círio Schneider, do PP, se absteve da votação por considerar o valor muito alto. Foi discutida e aprovada por unanimidade a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 6.700 à Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivate. No Legislativo, foi aprovada a proposta do vereador Carlos Eduardo Ranzi, do PMDB, que visa autorizar a inclusão de ensino de noções gerais de defesa civil e percepção de riscos na rede de ensino público municipal. Pelo texto, os professores serão capacitados pela Defesa Civil para atender os fins previstos nesta lei. Todos os projetos ainda dependem da sanção do prefeito municipal, Luiz Fernando Schmidt. O presidente do Legislativo, Carlos Ranzi, foi obrigado a suspender a sessão por 5 minutos após a discussão entre o suplente de vereador Ricardo Eva, do PT, e o vereador Antônio de Castro Schaeffer, do Solidariedade. Os motivos foram as sucessivas críticas feitas por Schaeffer ao Partido dos Trabalhadores, presidido por Eva. Schaeffer chegou a ilustrar o que dizia, erguendo que seria uma bola de cristal. A sessão na íntegra você acompanha na programação da TV Informativo nesta quinta-feira, depois do Papo de Boleiro. E o Pronatec Aprendiz vai priorizar jovens em situação de vulnerabilidade social. Veja com a jornalista Ana Gabriela Salles. O que a Natália, de 18 anos, o João, de 17, têm em comum, além de serem jovens? Eles são aprendizes em empresas no Distrito Federal e essa foi a primeira porta para o mercado de trabalho. A gente vai aprendendo como é ser adulto, a gente vai aprendendo a essa transição de fase, da adolescência para a fase adulta mesmo. Então a responsabilidade foi o que mais tocou, assim, o que mais mudou mesmo. E com a oportunidade de renda e aprendizado, já fazem planos para o futuro. Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais, sim, que veio como opção. Uma opção que agora eu estou escolhendo e estou gostando. Estou aprendendo cada vez mais. As médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para os jovens de 14 a 18 anos matriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto em 81 municípios. As cidades, entre elas todas as capitais, foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de violência do país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a iniciativa é uma oportunidade para jovens em situação de risco. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa. E o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. O país avança
quando avança a sua sociedade. Um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, detalhou as principais vantagens da contratação dos jovens para as micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar 8 horas, ele tem que trabalhar 6 horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de 4 a 6 horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba rescisória, porque a contratação, quando há rescisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba rescisória pelo fato de cumprir um prazo de 2 anos do estágio. O aprendiz, uma vez por semana, fará o curso do Pronatec, pago pelo governo. Esses aprendizes vão contribuir para o crescimento, fortalecimento e avanço dessas micro e pequenas empresas. É uma forma do micro e pequeno empresário ampliar a sua atuação, o seu desenvolvimento e a empresa avança nisso, né? Todo mundo tem a ganhar, o jovem e a micro e pequena empresa e o Brasil. As fortes e intensas chuvas ocorridas nos últimos períodos no Rio Grande do Sul impactaram de forma negativa a produção primária. De acordo com um levantamento feito pela Gerência de Planejamento da Emater Gaúcha, as atividades mais afetadas foram as produções de hortifruti granjeiros de trigo e a produção leiteira. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 24 deste mês e levou em conta informações das áreas rurais de 80 municípios mais atingidos, dos quais 18 decretaram estado de emergência. No caso das laranjas ou as frutas cítricas, como a bergamota e os limões também, foram as mais atingidas, em um total de 2.868 hectares, afetando 875 produtores. A perda média da fruticultura foi de 32%. Já no caso das olerícolas, que são as verduras, contabilizaram 1.587 hectares atingidos pelas chuvas. As culturas que sofreram danos maiores foram a alface, batata doce e a cebola, um total de 1.157 hectares. Em todas as culturas levantadas, as perdas variaram entre um mínimo de 20% e um máximo de 50%, atingindo 1.694 agricultores gaúchos. Na produção de grãos, a cultura com maior impacto é o trigo. Mesmo assim, apenas 5% do total estimado para esta safra, de 46 mil hectares, tiveram algum tipo de dano com relação à erosão do solo e perda de insumos, causada também pela erosão do solo. Na pecuária, a atividade mais prejudicada foi a produção de leite, afetando em torno de 5 mil produtores de leite no Rio Grande do Sul. Durante o período de 22 dias, 310 mil litros de leite não foram coletados por problemas de escoamento ou por estresse animal. No tocante à infraestrutura desses 80 municípios atingidos pelas chuvas, 286 comunidades rurais tiveram problemas com o escoamento da produção, com 4.650 quilômetros de estradas afetadas. Além disso, quase 600 construções e instalações, como casas e galpões, tiveram algum tipo de dano. E neste período de chuvas, 872 famílias ficaram sem acesso à água potável. Cabe salientar que são números preliminares de apenas 80 municípios que sofreram os maiores impactos pelo excesso de chuva. À medida que as culturas e outras atividades evoluam, os números sofrerão modificações segundo as condições meteorológicas. E uma cartilha vai orientar as empresas brasileiras no relacionamento com agentes públicos do exterior. Isso pode facilitar a exportação. Rafael Gasparotto traz as informações.
A cartilha Empresas Brasileiras no Exterior, Relacionamento com a Administração Pública Estrangeira, traz orientações para empresários brasileiros que fazem negócios fora do país. Parceria entre a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Controladoria Geral da União, CGU, a cartilha traz sugestões de fácil implementação para que práticas como a oferta de brindes e viagens, por exemplo, a funcionários públicos estrangeiros, não sejam consideradas irregulares. A cartilha tem como objetivo regular as relações entre empresas e governos estrangeiros na obtenção de eventos, na normatização de fornecimento de passagens, o do que era visto antigamente como vantagem. A cartilha normatiza todo o procedimento de fornecimento de passagens, hotel, hospedagem, para membros de governo do exterior que venham para eventos que estejam sendo patrocinado por empresas privadas. A cartilha explica de forma didática a Lei Anticorrupção, que prevê responsabilização de empresas que cometem atos considerados lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A multa para quem descumprir a lei pode chegar a 20% do faturamento anual bruto da empresa. A partir da lei, o ambiente jurídico do brasileiro ficou muito mais claro com relação de que forma o Estado tratará os ilícitos de corrupção, de suborno previstos na lei, ou seja, aquelas empresas internacionais que quiserem investir no Brasil sabem que hoje elas poderão vir a ser responsabilizadas caso não tenham um comportamento ético, assim como também está previsto que as empresas brasileiras exportadoras terão responsabilidades importantes a partir da relação com o setor público internacional. A cartilha está disponível no site da Apex, que é apexbrasil.com.br. E o músico Renato Borghetinho, traz a Lajeado no dia 18 de agosto o espetáculo musical A Gaita Ponto 30 anos. A apresentação será no CTG Tropilha Farrapa, na rua Fábio Brito Azambuja, no bairro São Cristóvão, a partir das 8 da noite. Uma promoção do Arte Sesc Cultura por toda parte. O evento já tem ingressos disponíveis e custam entre R$ 7 e R$ 20. O show será uma abordagem desde o início da carreira de Borghetinho, a partir do grande sucesso do primeiro álbum Gaita Ponto, acompanhado do seu quarteto, cuja formação é bastante incomum, tratando-se de música regional. A gaita ponto, instrumento símbolo da música gaúcha, estará ao lado do piano, sax, flauta e violão. Os arranjos são modernos, contemporâneos, o que confere ao espetáculo uma estética cultural quase didática, harmonizada perfeitamente com a paisagem musical do extremo sul do Brasil. Borghetinho, como é conhecido popularmente, manterá em seu repertório músicas como Milonga para as Missões, Sétima do Pontal e Barra do Ribeiro, assim como outros temas mais recentes como Emily, Passo Fundo e Ferrão de Marimbondo. Todas elas obras que marcaram diferentes fases da sua carreira e que foram consagradas pelo público. Os ingressos para a atração podem ser adquiridos no Sesc Lajeado, na Rua Silva, Jardim 135, R$ 7,00 para comerciários com cartão Sesc Senac, R$ 10,00 para estudantes e idosos, R$ 14,00 para empresários com cartão Sesc Senac e R$ 20,00 para o público em geral. Mais informações pelo telefone 3714-2266. E a plataforma digital pretende fortalecer o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Veja como com Priscila Machado. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira, do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal.
O portal entra no ar com 4 temas para que a população possa fazer propostas de melhorias das políticas públicas. Estão localizados no lado esquerdo da tela e são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar em um dos temas e escolher uma das ações para participar. Por exemplo, na seção saúde, o cidadão pode escolher o programa Mais Médicos. É possível encontrar todas as informações sobre o programa, enviar sugestões e ainda se inscrever para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil vai apresentar ao todo 14 temas e 80 políticas públicas prioritárias para que a população apresente sugestões de melhorias. Em novembro, o governo federal começa a responder às 3 propostas mais apoiadas em cada programa. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa de escutar comentários, observações, críticas, sugestões e propostas. Sobre todos os assuntos, nós tentamos organizar. Por que nós tentamos organizar? Porque sabemos que o debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Obviamente, a gente espera, a gente vai lutar para isso, para que esse processo, essa plataforma Dialoga Brasil, crie vínculos e crie, nas suas sugestões, crie caminhos, novos caminhos, melhores caminhos, caminhos aperfeiçoados. Durante o evento de apresentação do Dialoga Brasil, o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a inserção no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O portal tem também um espaço para um bate-papo virtual com os ministros. O primeiro será com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, marcado para o dia 6 de agosto. Portanto, o Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros e brasileiras que não puderam participar das conferências, que não estarão em Brasília em dezembro, possam participar e ajudar a definir os rumos da saúde para os próximos 4 anos. A importância do Dialoga Brasil eu considero como um avanço, no modelo de governança. O governo brasileiro está proporcionando esse espaço para que a sociedade civil possa estar dialogando, estar fazendo suas críticas. De fato, uma forma de diálogo permanente do governo com a sociedade brasileira, que é sempre que a gente sempre defendeu. Para articular elementos teóricos com assuntos das produções cinematográficas previamente selecionadas, o curso de Psicologia da Univates promove os encontros Projeções de Psicologia Cinema em Foco, com atividades mensais sempre aos sábados, da 1h45 às 4h45 da tarde, na sala 208 do prédio 7 da instituição. A atividade caracteriza-se como um espaço não formal de aprendizagem e pretende integrar acadêmicos, docentes e demais interessados em uma proposta diferenciada. O primeiro encontro ocorre no dia 15 de agosto, com exibição do filme Cisne Negro e mediação da professora Luciana Fossi e da acadêmica Michele D'Ameto Rui. A produção de 2010, com direção de Darren Aronofsky, conta com a história de Nina, a primeira bailarina de uma companhia, e seus conflitos psicológicos. Interessados em participar podem se inscrever pelo site univates.br/inscrições/eventos. Os encontros Projeções de Psicologia Cinema em Foco são organizados pela doutora Susana Felden-Schwertner e pelas acadêmicas Carla Schwazer e Michele D'Ameto Rui. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5454. E veja como será esta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta quinta segue sim o tempo seco. Não tem previsão de chuva por enquanto. Hoje, quarta, o sol ainda não apareceu,
mas também não choveu. Assim deve ser nesta quinta-feira. A nebulosidade alterna com períodos de sol. Pode ter mais nuvem do que sol? Sim, mas não tem previsão de chuva. Isso porque tem uma massa de ar seco que está represada no Rio Grande do Sul. Isso faz com que as frentes frias, ou seja, a umidade, passe longe daqui e o tempo siga seco e quente. E vai ficar mais quente ainda. Temperaturas de verão em pleno inverno do Rio Grande do Sul. Mas isso a gente conta mais na frente também. Vamos ver como fica o clima nesta quinta-feira aqui no Vale do Taquari. Em Lajeado, a quinta-feira amanhece com sol e nuvens. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima, olha só, pode chegar aos 30 graus nesta quinta-feira à tarde. Em Estrela também, dia de sol e nuvens, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima alcança os 28 graus à tarde. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do Redação Informativo com a previsão completa para a região. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E a quarta-feira de adoção de animais da Rede MEC ocorre no dia 15 de agosto, das 9 da manhã até o meio-dia, no Desco Super e Atacado, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 659, em Lajeado. A feira é promovida pela Rede MEC em parceria com a Pedigree e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lajeado. Gustavo Lançanova, supervisor regional do Desco, acredita que a realização desse tipo de evento disponibiliza o acesso à adoção de animais, bem como a sensibilização de quem ainda não possui algum tipo de relação com o animal de estimação. Estarão disponíveis cerca de 20 cães, filhotes, vacinados e chipados. Segundo Eléa Maria Wessel, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a chipagem serve para identificar os animais em caso de perda, localizar o dono assim mesmo. Estará à disposição da comunidade durante o horário da feira a chipagem gratuita de animais realizada por veterinário da Prefeitura de Lajeado. Basta levar o cão até o Desco Super e Atacado de Lajeado para realizar a colocação do chip. Na ocasião, além de adotar e ganhar um companheiro, quem levar para casa um amigo recebe um kit Pedigree e participa de um sorteio final de um brinde da marca. Além disso, haverá distribuição de produtos Pedigree para degustação animal. A feira de adoção de animais também contará com o mascote Amigão e com o Espaço Criança, que disponibilizará tatuagens infantis e desenhos para pintar. Para adotar um amigo, os interessados devem apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 29 de julho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.